estamos de volta. Gilson já me chamou aqui, já aceitei o convite aqui. Você está me ouvindo, Agora Juliana? Não, estou só ouvindo, por enquanto, tá? A bolinha tá carregando aqui. Tá. Mas vamos ver qual coisa eu te chamo. Vamos fazer o Tá. seguinte. Vou tirar você aqui, mas já te chamo. Bom, agora eu estou chamando o Gilson. Vamos ver se agora a gente consegue conectar aí. Foi. Esperar a pessoa chegar. Temos 6. Acho que tinham 16. Vamos esperar um pouquinho, então? Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. A Mauro Amarelo. Agora eu estou vendo quem está entrando. Mauro Amarelo, que eu conheci recentemente. Vamos falar aqui. Não sei quem é. Sabrina deixou a live lá do Paraíso Cênico, Sabrina. A família dela está cuidando. Tem a Priscila e a Márcia estão cuidando. Mas a Sabrina pode, porque é diretora. Pois ela pode. Entrou o André também agora. Fabiana. Acho que a gente pode já, então... pode continuar o que estava, né? A gente estava falando. Beleza. Aí eu estava falando o seguinte, aí uma coisa que complicou, para o Clube da Samba estar perguntando sobre as dificuldades da produção, né? Uhum. Tinha uma coisa também que a gente até foi um período que muitos teatros foram se fechando aqui no Rio. Então a gente perdeu muitos teatros e também não tinha edital circulando, a gente não conseguiu levar à frente o espetáculo, por isso também não tinha onde apresentar. Nós conseguimos até fazer, entramos no edital em Niterói, que é a cidade vizinha, nós conseguimos, mas foram acho que duas apresentações, só foi em final de semana. Então tinha esse problema também de você não ter para onde veicular o trabalho. Aí, consequentemente, como é uma estrutura grande, tem um lado que você, não apresentando, você vai perdendo o ritmo, perde a articulação das pessoas, porque isso mantém, né, isso integra as pessoas, né, quando você tem circulando, né. Mas isso a gente não conseguiu fazer. E aí esse foi um problema, né. Então o espetáculo acabou meio que precocemente, porque fizemos poucas apresentações, na verdade, um pouquinho, né. E aí foi mais ou menos isso. Acabou com uma certa... precocemente, foi uma pena. Né? Mas foi isso, então. Sim. Olha... A dificuldade é essa, é trabalhar na universidade, mantendo um grupo, né? Porque tem essa circulação de alunos, às vezes você não consegue manter as pessoas. Tem o problema dos espaços aqui no Rio, que estão cada vez mais complexos, né? E teve uma coisa também que a Sabrina está me lembrando aqui, que foi mais grave ainda, foi que a escola de Belas Artes pegou fogo em 2016. Aí nós perdemos também o espaço que a gente tinha para ensaio. Então, isso foi uma pancada, assim, porque é lá que a gente trabalhava direto, a gente fazia muita coisa, mas sem o espaço você não tem como trabalhar, né? A gente depende do espaço, né? Porque era uma sala que tinha todos os equipamentos, né? Tudo lá, um pouco precário, mas a gente tinha que conseguir trabalhar bem. E quando a gente perdeu espaço, também teve essa desarticulação. A gente não conseguiu continuar nas outras pesquisas, né? Porque a pesquisa tinha uma série. Depois de entrar o Prometeu, que era um mito que era parecido com a Nancy, era também um tipo de trapaceiro. Então, e também tinha o projeto das meninas, né? Que elas queriam fazer outras coisas também. Então, o laboratório meio que... Agora o laboratório é aqui meio ambulante, né? Porque é onde eu estou, é o laboratório, entendeu? Não tem mais o espaço físico. Isso é um problema, né? É um problema, porque aí, consequentemente, eu não tenho como juntar os alunos. Por exemplo, eu não posso nem concorrer a bolsas, porque vai fazer que, sobretudo em pandemia, né? Os caras vão trabalhar aonde? Em que lugar, né? Então, não vamos fazer estudo teórico, né? Sobre teatro de bonecos, eu acho que não cabe, né? Então, tem
problema, né? Então, esse último espetáculo que a gente fez foi sem espaço, a gente ia ensaiando em playground, na universidade, algumas salas, a gente ia se adaptando, era bem, bem difícil, né? E tanto que demorou muito tempo para a gente levantar todo o espetáculo, porque faltava exatamente o espaço. A gente fez algumas parcerias com outras, somos lá, essa sala que a gente usava, o laboratório, são 3 professores que cuidam dessa sala, então a gente dividia, né? E essa sala, e consequentemente, quando queimou, a gente começou a correr atrás de outras instituições que pudessem abrigar a gente. Aí teve um teatro aqui no Rio, né, o Teatro Sérgio Porto, que aceitou, né, o nosso projeto, então a gente estava ocupando lá até antes da pandemia. Ah, sim. Então tem essa dificuldade de produção que é isso. Uhum. E agora voltou o vídeo bom, hein? Tá ótimo o seu vídeo aí, a imagem, porque não tá delay, não tá imagem leitosa, que nem o pessoal alguém comentou ali, mas na primeira parte, né? Agora tá ótimo o vídeo. O vídeo voltou com toda a força aí. Que bom. Ah, que bom, porque engraçado, eu me vejo de uma maneira leitosa. Eu vejo a imagem embaçada sempre. Então, a imagem que queria apresentar para o mundo. É quase um teatro de sombra aqui, então, agora, ó. Nem sempre é o que você vê. Pois é. Gilson, como que é para aproveitar até... Ó, já vi que a Priscila tá aí, a Márcia tá aí, eu acho que já deve ter acabado a live lá. Como que é ver o coletivo Paraíso Cênico, sabendo que você foi, aliás, você é, né? Você foi e é uma referência desde o início, assim. Pô, é super legal ver essa iniciativa delas, né? Até porque é uma coisa bacana, né? Lembra uma coisa antiga de família trabalhando junto, né? Isso é super bonito, achei super legal quando elas criaram. Infelizmente eu não pude ver o espetáculo, tive um contratempo e não pude ver o espetáculo. Então eu não posso falar sobre o espetáculo porque infelizmente eu não vi. Mas a iniciativa delas, assim, de fazer as lives, de fazer esse workshop, essas aulas, né? Esses vídeos que elas também tinham para ensinar a técnica, é super legal, vou divulgando o que elas estão fazendo. É super bonito ver que tem... Enfim, que, como dizia essa minha professora, a Marie-Louise, né, que ela morreu recentemente, né, ontem, né, ela falava que o Teatro dos Bonecos é meio que é quase que uma doença, você se contamina com isso, né, e vai para a vida inteira, né, então ela falava, eu usava essa imagem, meio que uma coisa, meio que vício, e vai te tomando, né, às vezes demora, mas tem gente que pega, que adoece rápido e vai para a vida inteira, né, é bonito isso. Então acho que elas pegaram esse impulso, né, que veio através do laboratório, e é bonito levar, que eles estão levando à frente, né, super bonito isso. Em família, de uma maneira diferente, eu acho legal, porque a Priscila, né, ela tem um super talento para música, né? A composição da Nancy era muito legal, né? Então, voltando a esse processo, também ela foi fazendo a composição e atuava, e também cantava, então teve todo esse trabalho integrado, sabe? Foi muito bacana isso tudo, sabe? Então, ela tem essa parte musical e também atriz, então elas estão bem, é uma junção muito boa, sabe? Porque a Sabrina é super talentosa. Eu brincava, sabe dizer o quê? Que eu queria ser assistente dela. Porque ela trabalha super bem, assim, ela é super cuidadosa, tem um olhar super bacana, eu ficava brincando disso. Então, acho que vai ser um grupo que eu espero que tenha uma projeção bacana, assim, e possa beneficiar as pessoas, né? Junto com o trabalho, né? Sim. Que a gente espera. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, as principais diferenças, assim, entre a Nancy e o Bardot. E o Bardo. Bardo. É o seguinte, entre o Bardo e... Só uma coisa que eu acho legal, eu já falei disso, mas nesse meio tempo também fiz algumas intervenções na rua, né, com a projeção da Marielle Franco, fiz umas coisas assim. Então, eu comecei também a fazer sombras na rua, foi uma coisa bem bacana, assim, né? E o processo do Bardo foi o seguinte, a gente faz parte de não é um coletivo, esse grupo que eu falei que eu trabalhava, Coletivo Heróis do Cotidiano, né, a gente fazia performance na rua, ele mudou a configuração, agora a gente é uma associação,
como se fosse uma plataforma onde a gente recebe, acolhe pessoas, de alguma maneira, artistas, né, que estejam trabalhando numa coisa que é bem estranha, que é uma fusão de trabalho, prática artística, trabalho social e prática terapêutica. Essas coisas se juntam, é tudo ligado ao coletivo, à coletividade de alguma maneira, é um trabalho totalmente participativo, que era a pegada da performance com que a Tânia Alice, que é a diretora desse, que criou, né, coordena esse grupo, né, ela trabalha assim, né? Então, tem uma pegada assim que é política social espiritual, né? Tem esse lado. E aí, como é que surgiu o Bardo, né? Foi o seguinte, um dos componentes, né, chamado Marcelo Asti, que é um performer assim, incrível, ele tinha uma pesquisa com idosos. Ele faz pesquisa de performance com, para e sobre idosos. É um negócio impressionante. Ele bota assim uma ideia, depois o site dele chama-se Performance Anciã, depois eu digito. Né? Ele trabalha coletivamente, ele faz várias intervenções, assim, na rua, faz várias coisas, né? Ele estava fazendo um doutorado, que é a pesquisa dele, era sobre isso, ele acabou agora recentemente. E faltava na pesquisa dele, ele entrevistar e ter contato com artistas idosos. Aí aqui no Rio tem uma casa de idosos, de artistas, chamado Retiro dos Artistas. Eu não sei se foi uma das primeiras casas que foi criadas com esse perfil, talvez seja, foi de 1920 e pouco, 21, se não me engano, 18. Não, 1919, completou 100 anos ano passado, ano passado, 1919. E aí, nós fomos lá entrevistar essas pessoas, né? E todos com Alzheimer, a maioria com Alzheimer, então gravamos as conversas com essas pessoas, e a partir dessas conversas nós tínhamos um material grande, mas totalmente desconexo. Cada um uma memória fragmentada, falha, etc. e tal. E que era um coreógrafo, uma palhaça de 90 anos, uma cantora que tinha feito um grande sucesso na época dos anos 50. Enfim, relatos totalmente desconexos. E nós tínhamos o desafio, a ideia era de fazer intervenções lá no Retiro. São várias casinhas, cada um tem seu espaço, cada artista tem seu espaço. A nossa ideia era fazer uma intervenção lá. Então, ou seja, nesse perfil do Performance Sem Fronteiras, a gente ia até as pessoas e fazia uma intervenção lá nas casas. Só que tinha vários problemas estruturais. A gente falou, não dá para fazer aqui dentro. Aí a gente pensou em fazer aí surgiu a ideia de fazer um roteiro apenas, um roteiro único com essas histórias. E aí foi o grande problema dramatúrgico, né? Porque a gente não sabia como juntar isso. E aí, o que aconteceu? Um dos relatos era muito bonito, que era um senhor, esse coreógrafo, que ele foi um relato mais impressionante, assim, porque ele estava muito deprimido, e quando ele foi para o Retiro dos Artistas, ele recuperou totalmente. E ele cuida do jardim do Retiro. Então, na casa dele, por exemplo, você encontra várias plantinhas com os nomes dos artistas que ele gosta, ou que tem contato com ele. Aí tem, sei lá, a planta da Zezé Mota, tem planta de não sei o quê, todo mundo tem planta, entendeu? É um negócio super bonito. E ele falava da paixão dele pelo Pequeno Príncipe, né? E ele cuidava do jardim. Eu falei, caramba, tá surgindo essa história do jardim, da flor, etc e tal. E essa senhora, essa cantora, ela tinha o grande sucesso dela chamava-se Estão Voltando as Flores. Foi um grande sucesso nos anos 50, 60. E aí nós começamos a pensar nessa dramaturgia ligada a essa ideia de cultivar, essa coisa toda, cultivar a flor. E aí criamos uma história maluca, assim, Aí entrou uma coisa, a gente não sabia muito bem o que estava fazendo. A gente ia trabalhando algumas histórias, mas sem alguns relatos, mas sem ainda a visão da unidade. Até que surgiu, com essa coisa da flor, surgiu o signo dúbio, que é o signo da vida e da morte, no sentido de que você homenageia um artista, uma pessoa que você gosta, dando flor. Mas você também se despede jogando flor, né? No caixão você joga flores, né? Aquela coisa, né? Ela falou, vamos trabalhar com essa... Lembra aquela coisa que eu falei antes, né? Do Anansi, da outra performance, né? De atração e repulsa. Essa coisa reapareceu de algum modo, né? Reapareceu desse modo, né? Luz e sombra, essas duas camadas misturadas. E era pensar de quais foram os momentos de brilho na vida deles e qual era o momento de sombra, os momentos complicados. Então, a partir desses relatos, nós criamos uma história visual, né?
sobre os artistas, né? Então, o texto, a montagem, acabou virando uma homenagem aos artistas como modo de resistência. Por que acontecia, né? A gente está numa época politicamente muito complexa, né? Muito tensa. E a gente ficava perguntando assim, mas o que esse trabalho sobre os idosos, o que isso tem a ver com a situação, com o contexto social? O que isso tem a ver, qual é a relação de uma coisa e outra? É uma cobrança que a gente tinha internamente. A gente ficava bem insatisfeito com isso, até que descobrimos essa ideia de homenagear a vida do artista e a resistência do artista, de algum modo, né? Então, toda a história está ligada ao assassinato, né? À morte violenta, né? Então, toda a história se passa num bardo. Aí entra o bardo. O que é o bardo? Bardo é um conceito budista ligado às transições da vida. Então, por exemplo, é super bonito esse conceito porque ele tem a ver com o teatro de sombras, né? De algum modo. E o bardo, por exemplo, a gente está agora num bardo, o bardo da live, né? Mas tem o bardo da vida, né? Entre a vida e a morte tem o bardo. Daqui a pouco a gente vai dormir e tem o bardo do sonho. São as transições, são os estados intermediários. E quando você morre tem um outro estado intermediário, até no pensamento budista você renascer. Então são vários momentos de transição, né? E ao longo de um dia nós passamos por várias transições, várias, né? Então o conceito de bardo entrou para falar desse estado transitório. E na visão budista é super legal porque eles falam o seguinte: você imagina a vida como se fosse o tecido de um sonho. É uma coisa meio shakespeariana, né? Imaginar que a vida é como se fosse um sonho. Isso é muito ligado à estética das sombras, na minha opinião, né? A estética das sombras ela é onírica, ela tem esse lado. Então foi uma coisa que a gente foi buscando no espetáculo, foi essa dimensão onírica, né? E ao mesmo tempo lidando com essa fragilidade da vida, né? Tem esse outro lado da estética das sombras ligado à fragilidade das coisas, né? Então a gente criou uma dramaturgia assim, ligado a essas dimensões, né? De vida e morte, bardo. Aí entrou essa coisa do bardo. E, infelizmente, o espetáculo não estreou devido à pandemia, né? O espetáculo parou na véspera, então foi super triste, mas aí foi isso, então o processo foi esse, né? Um espetáculo totalmente visual, com música, uma coisa super interessante, um detalhe, as conversas que nós tivemos com as pessoas viraram músicas, então um pouco da trilha são as conversas, entendeu? Então é bem legal, o espetáculo é super bem elaborado, sabe? É super bonitinho, né? Então foi esse processo de costura, de entender como é que... Foi uma dramaturgia em processo, né? Foi uma dramaturgia em processo. Já fiquei com vontade de assistir, já. O Mauro Amarelo está perguntando aqui como devolveram a história das memórias dos idosos da Casa dos Artistas. Eles assistiram? Ah, não, eles não assistiram porque foi interrompido, mas vocês pensam nisso a posteriori? Sim, a ideia era fazer lá, né? Também lá tem um teatrinho, né? A ideia era fazer lá também, para que eles pudessem ver. Porque é muito difícil. Alguns se deslocam, trabalham, fazem um monte de coisa, mas não tem como pegar... A gente pensou até em fazer um projeto ligado ao SESC, o SESC tem um programa de idosos, do SESC levar os idosos para lá, né? Então seria outro cuidado, né? A gente pensa em, claro, em dar um retorno para eles, né? Porque o material vem deles, né? Todo o material foi baseado neles. Então, tem um lado, a gente tem que fazer esse retorno, né? Que faz parte do projeto do Performance em Poderes, é exatamente isso. A gente ia fazer lá, mas não deu para fazer lá, então agora vai virar um espetáculo que vai... Enfim, a ideia é circular e ele ter também ele poder ser apresentado também, por exemplo, em asilos, tendo uma condição, né, técnica suficiente, ele é simples de se montar, não é tão complexo, né? Espaços onde os idosos possam ir também, né? Então essa é a ideia, o retorno eu espero que aconteça em breve, né? Essa é a expectativa da gente. Sim. O Nini está perguntando aqui, Gilson, primeiro ele faz um comentário, depois ele faz uma pergunta aqui, ó. Gilson, percebo que no teu trabalho tu optas pela simplicidade, nada a ver com simplista. Então, o que fazer para chegar no tão difícil que é o simples? Ô, Nini. Nossa, isso é difícil, né? Eu não sei, na verdade, eu não sei se eu tenho uma opção pelo simples, não. Eu acho que tem um processo, eu acho, que eu gosto do momento em que o espetáculo começa
a te dizer o que ele quer, sabe? É como se o espetáculo mandasse na gente, né? Você vai produzindo, tem um momento que o espetáculo começa a criar uma forma, ele fala, isso aqui que eu quero. Eu falo, não, eu quero fazer isso aqui, quero botar essa cena, não. Parece que ele não deixa, sabe? Então, tem um lado, assim, que eu acho bonito no teatro, que é isso, né? Então, acho que essa simplicidade depende muito, eu acho, do processo, eu acho, né? No caso do Bardo, por exemplo, a gente tinha pensado em fazer uma coisa meio, ele é bem básico, porque nós estávamos sem espaço. Então, precisamos trabalhar apenas com lanternas. Mas a lanterna, teve até uma discussão longa, né, com o pessoal do grupo do Teatro de Sombras do Facebook, né, porque a lanterna é um problema, né, ela descarrega, as pilhas vão ficando ruins, tem um monte de problema, né. Aí chegou num momento, falei, não dá para usar apenas as lanternas, tem que usar os refletores tradicionais, porque isso sustenta o espetáculo, né. Aí então comecei a simplificar tecnicamente para dar conta de um problema que eu achava que seria uma simplicidade, pegar e deslocar as lanternas e fazer isso. Achava que seria mais simples, mas não foi. O refletor tradicional fixo lá foi a melhor coisa. Então, o que acontece? Né, nesse espetáculo, por exemplo, não sei não, Nini, sabe, na verdade, eu acho que eu complico minha vida. Nesse espetáculo, por exemplo, o que eu fiz? Né? A primeira parte é uma projeção que é aparente. Eu fico na frente do cenário projetando, e é como se fosse um cinema. O cenário está fixo, estou movendo os bonecos, estou movendo a lanterna e projetando. A segunda parte, a gente trabalha com fotografias projetadas. Na terceira cena, é uma coisa que eu nunca tinha usado, que é o retroprojetor. Você está usando o retroprojetor, né, pintando ao vivo, né, a gente faz uma pintura em cena. Na última, na parte do circo, que é homenagem à palhaça, entram os bonecos articulados, muito articulados, com muita articulação. Então, cada setor do espetáculo tem uma complicação técnica, né? Então, para mim, eu falei assim, como estudo, eu quero fazer com que cada setor do espetáculo possa me trazer um conhecimento, né? Um desafio estético, né? E técnico também, né? Então, foi nesse sentido. Claro, às vezes a simplicidade ela chega pela minha limitação, né? Às vezes fala, não consigo fazer, então às vezes tem articulações que você não consegue fazer, não consegue solucionar tecnicamente. Então, por exemplo, muita coisa, uma das partes é toda baseada no desenho, como se fosse um desenho animado. São desenhos feitos em PVC cristal, né? E a gente projeta, esses desenhos flutuam, assim, eles contam toda uma história, mas não são bonecos, são desenhos feitos em PVC cristal. Então, o espetáculo tem tem várias técnicas que aparecem, técnicas diferentes. Então, eu não sei se eu chego a esse tão difícil que é o simples, não. Eu quero muito chegar, mas sempre eu confio que o espetáculo vai meio que buscando, vai nos fazendo descobrir essa simplicidade nele mesmo, sabe? Gil, você escreveu um livro, né? Você acha que isso te ajudou a olhar a dramaturgia, uma dramaturgia que seja potente para o Teatro de Sombra de uma outra maneira? Tipo, com esse livro, com essa publicação, você passou a ter uma nova visão sobre a dramaturgia do Teatro de Sombra? Não, das sombras não, porque no seguinte sentido, eu descobri, né, através desse livro, que foi aquela coisa que eu estava falando bem antes, que na universidade você tem um limite na tua pesquisa, então tem que seguir aquele caminho da pesquisa, né? Quando eu comecei a fazer o Teatro de Sombras, eu percebi também que muita gente fazia adaptação de tragédia para a sombra, por exemplo, né? Uma coisa que eu não imaginava. Como é que você pega um texto, uma tragédia grega, ou então os mitos gregos, né? Agora o Luz Microponto fez, né? Uma mitologia, um texto sobre mitologia grega, né? É isso que elas fizeram. Então, tem tanto a mitologia como também abre muito para isso. Então, não teve uma relação direta entre aquela pesquisa, né, e o Teatro de Sombras, não tem relação. Tem assim, no sentido de mostrar, né, que alguns grupos, né, usam também em alguns momentos, né, algumas técnicas de projeção, mas não é um texto voltado para isso, não. O que ajuda mesmo na prática exatamente é o fazer, né, e associado a uma reflexão, né. Então, por exemplo, eu acho que uma coisa que dinamiza mais é você pensar nas questões estéticas, né, que estética você tá explorando ali, né, naquele momento,
e como é que isso pode gerar comunicar poeticamente, né? Então, acho que isso é muito mais interessante do que os livros, né? Porque aí você faz outras associações, né, com poesia, com um monte de coisa, isso te alimenta muito mais, às vezes, do que uma análise mais científica, vamos dizer assim, né? É o que a gente produz na academia, são mais isso, a ideia é transmitir conhecimento, né? Então, não tem uma relação direta não, sabe, Juliana? Não teve, não. Sim. E falando, assim, um pouco da academia, novamente, né? Até anotei aqui, para não esquecer essa pergunta, né? Vou ler aqui. O que você acha que falta nas universidades para ter em suas grades o teatro de formas animadas? Assim, eu digo porque nem todas têm, né, o teatro de formas animadas na grade. E mais ainda, né, se você pensa quando vai estudar na universidade, se além de ter mais teatro de formas animadas em várias universidades, se também tem como separar as linguagens. Você ir para uma linguagem só. Uma técnica específica de sombra ou comparação direta, essas coisas? Por exemplo, quem quiser, dentro de formas animadas, quem quiser ir para sombra, vai para sombra. Quem quiser ir para o teatro lambi-lambi, vai no teatro lambi-lambi. Você pensa nessa separação? O problema, assim, essa estrutura, né, é muito difícil, porque, por exemplo, quando você faz na universidade, né, além de você não ter a disciplina, elas são optativas, né, elas não fazem parte do currículo, né, e agora estão até tirando, né, devido a algumas retiraram até. Então você não tem ela como uma parte, né, assim como não tem outras, iluminação também não tem, várias coisas não tem, então falta muito para o aluno, né, isso tudo, né, então lá a gente ainda tem. Aí tem esse lado, né? Você tem que ter a demanda, né? Dentro da matriz curricular e também o profissional, né? E é claro que agora está se formando muita gente pelo UDESC, por vários outros lugares, né? Mas sobretudo pelo UDESC, então as pessoas estão se inserindo no mercado. Então isso tem esse lado, tem que ter as duas coisas juntas, né? Mas eu acho que a divisão é mais complicada, porque se é difícil entrar uma pessoa, né? Por exemplo, a Fabiana está agora na UNB, né? Então ela tem um trabalho com sombras, né? E imagina que ela vai fazer isso lá, não vai dar um salto para uma técnica que seja totalmente diferente do que ela faz. A não ser que, por exemplo, se alguém de sobrevento estivesse na universidade, né, por exemplo, ela podia dar várias técnicas, né, mas dentro da universidade é mais complicado isso, tem que ter, porque a gente tem você é responsável por uma disciplina. Você pode fazer, por exemplo, uma coisa que pode ser interessante, como sugestão até para a gente, né, pensar, tem muita gente da universidade, é pensar como trocar isso, por exemplo, se dá para fazer, a gente está pensando agora na pandemia, por exemplo, como trocar esses conhecimentos, até inspirado um pouco nessas lives que vocês estão fazendo, por exemplo, então, eu posso daqui dar uma aula lá para o UDESC e vice-versa, entendeu? A gente pode trocar via academia também, né? Então, esse meio que a gente está usando agora é super legal, que a gente pode chegar até no norte do país, em vários lugares, né? E mostrando, e preparando direitinho, mostrando todos os equipamentos, essa coisa toda, é super legal. Né? É possível isso. Então você pode você tem, por exemplo, a minha disciplina, oficina de teatro de formas animadas. Eu posso fazer isso, mas trocar com um colega de São Paulo, qualquer outro, e falar, não, agora vamos fazer uma live, você vai dar aula para os meus alunos. E vice-versa. Então faz essa troca. Isso é legal. Então, dentro da minha disciplina, eu posso abrir umas janelas para outras pessoas. Isso seria uma coisa que enriqueceria bastante na universidade. Agora, para ter essa divisão interna, é mais complicado, que teria que ter um artista múltiplo, né? Seria mais difícil, né? Então, é mais complicado na estrutura que a gente tem. Mas é que a gente criasse uma escola, né? de teatro, de animação, né? Aí seria um luxo. Né? Aí seria isso. Né? Sim. Mas é mais complicado. E agora, acho que pra gente ir finalizando nossa live, né? Alguma coisa. O que você tá fazendo dessa pandemia, né? E alguma coisa que eu não tenha te perguntado, não tenha comentado, que você gostaria de estar falando? Pô, esse projeto, legal. Porque essa semana agora, nós estreamos um espetáculo, né? Pelo Performance Sem Fronteiras. Nós estamos tentando fazer uma experiência, né, de cuidado, né? Direcionado para os profissionais de saúde. Qual é a ideia, né? A gente são 6 pessoas, né, que a gente abriu assim para fazer práticas de cuidado das pessoas de saúde. Então, tem uma coisa chamada yoga do riso, a gente lê poema,
dança, canta música, tudo interagindo com as pessoas. Então, são 6 pessoas que estão que acolhem, imagina, um espetáculo para você. Você chega na minha casa, eu te mostro uma prática. Aí, no meu caso, eu ia fazer uma meditação, né? Como eu sou budista, a gente ia fazer uma meditação. Aí eu falei, não vou fazer meditação conduzida não, porque eu não sou bem bom para fazer isso. Eu falei, vou fazer uma meditação via bonecos. Aí criei uma historinha inicial budista, né? Com sombras. Aí na hora de fechar a história não deu certo. Aí eu não gostei e aconteceu uma coisa impressionante. Eu estava com essa estruturazinha montada, né? Essa caixinha, né? De projeção, e comecei a brincar. Falei, o que eu posso fazer aqui? Assim, fiquei assim com as mãos, pensando, como é que pode entrar um boneco aqui e sair daqui rápido? Tá. Comecei a brincar, assim, foi uma dança invisível, assim. Falei, caramba, pode entrar um boneco aqui rápido, e outro aqui combatendo. Aí eu fiz uma luta, uma cena de luta, onde vai ter uma progressão. Tem a ver com a pandemia, porque tem a ver com a natureza, o modo como a gente, né, se utiliza dos animais, né? Então, a gente usando, né, os animais para guerrear. Então, é uma história meio primitiva que vai chegando, né? Até agora, pessoas usando cachorro, camelo, cavalo, elefante, tudo para guerrear, né? Então, esses animais vão entrando assim rápido, numa briga, né? E depois, né, a gente tenta, os animais expulsam os seres humanos e aí a coisa fica em paz. Que é o que está acontecendo, né, agora, né? Já viram os vídeos que mostram os animais, né, invadindo as cidades, assim, negócio louco, né? Porque como a gente parou de sair, eles chegaram de novo, né? Então, essa cena fala um pouco sobre isso, uma cena de 3 minutos que fala um pouco disso. É uma experiência legal, né? Assim, a pessoa que viu gostou, achou legal, assim, achou interessante. E uso técnicas bem simples de aquele esquema que a Sandra Vargas estava falando, de usar projeção com garrafinha de PET colorida. Uso coisas bem simples que dão efeitos bem legais, assim. São técnicas muito simples, né? Mesmo assim, muito simples de desenho, de projeção, uma projeção básica, e muito de desenho mesmo, da confecção. Só aqui um bonequinho para vocês. Então, por exemplo, não sei se vai dar para ver, se eu pegar um contraste. Não vai dar para ver porque... Ah, dá pra ver a cena dos camelos. Vou pegar aqui um fundo. Ah, tem um fundo aqui. Sim. Vira do lado. Tá? Isso. Aí. Isso. Tá? Dá pra ver, aham. Então são os camelos, são os caras com facas que brigam, né? Tem esse aqui que eu gosto também, que é um... Eles vão crescendo e vão trazendo armas cada vez mais sofisticadas, né? E mais poderosas para lutar entre si. Então, é uma brincadeira com os animais, assim. Então, e a experiência está sendo legal. Para uma pessoa só, né? Aí tem um rapaz que canta super bem, as pessoas dançam. Está sendo bem... Foi o 2º dia hoje, né? A gente está gostando, assim, de fazer. Né? Então, você vê, um desenho complexo que implica esse desenho, essa fonte de como desenhar um camelo, né, desse modo, né, no conjunto, como desenhar um cachorro que seja agressivo, qual tipo de cachorro que é agressivo. Então, você vai pesquisando, né, cada dramaturgia te leva a uma pesquisa, né? Nessa foi de animais. A quarentena da Maria Cláudia, vou ler como tá aqui, tá, gente? Ela falou, divulgue isso, Gilson. Ah, ela tá fazendo ela tem uma personagem que ela colocou também, que ela criou, e ela passa por várias situações, assim, eu não pude ver ainda tudo, assim, ver algumas imagens, eu não sei se ela tá fazendo vídeo, isso eu não sei. É a Maria Madeira, né? Ela tá fazendo uma coisa super legal. Vi algumas coisas, sim. Mas não vi ainda, não sei se ela tem vídeo. Dá uma olhada. Depois bota o link aí, Maria, para as pessoas acompanharem. Depois a gente divulga no outro grupo maior. Né? Que acho que a ideia da gente aqui, dessas lives é essa. A gente trocando, né? E cada um descobrindo o que o outro está vivendo nesse momento, né? De louco, né? Então, Gilson, eu agradeço novamente. Obrigada pela conversa, pela troca, pela disponibilidade. E agradeço todo mundo que também estava aqui acompanhando a gente. A gente vai continuar com as lives, tá? Ontem não devido a alguns problemas técnicos, mas a gente está continuando aí. A gente vai ter vários outros grupos, artistas, sombristas participando aqui com a gente.
Muito. Beleza. Pô, obrigado, Juliana. Obrigado mesmo a todos também que participaram, que ficaram até agora nessa conversa. Super gostei. Acho que essa é coisa legal de fazer 2 vezes, que a gente pode acompanhar mais e trocar mais informação. E depois algumas discussões podem ser lançadas lá no grupo também do Facebook, né, para a gente ter uma continuidade disso, né? Eu acho que depois eu vou tentar filmar essa cena e divulgar lá também. Então a gente pode ir aprofundando isso e trocando conhecimento, né? Acho que o importante é isso, né? E foi super legal, estou aprendendo muita coisa, descobrindo muita gente legal para partir dessa iniciativa de vocês. Então, agradeço também e agradeço também pelo convite. Que bom. Tá? Gratidão a todo mundo, boa noite e até amanhã, viu, gente? Obrigado.